Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, a aula de hoje a gente vai falar como foi o processo de derrocada da ditadura militar, do governo militar instalado no Brasil a partir de 1964, com o golpe, do que alguns historiadores chamam de golpe cívico-militar, que depôs o presidente João Goulart, né, o popular Jango, e decretou o fechamento do parlamento, do Congresso Nacional, e com a deposição de Jango, a indicação do general Humberto de Alencar, Marechal, aliás, Humberto de Alencar Castelo Branco, como novo presidente da República, indicado pelos militares. A partir daí, e qual era a grande justificativa, só para a gente poder relembrar um pouquinho do que foi o golpe militar no Brasil em 1964. Era o auge da famosa Guerra Fria, que todo mundo lembra que era um embate ideológico e não era uma guerra como a que está acontecendo agora entre Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia, de quem já quase ninguém mais fala, mas era uma guerra de caráter ideológico entre comunistas, representados pelos países do bloco soviético, da União Soviética, e os capitalistas, liderados aí pelos Estados Unidos da América. Qual era o grande temor dos Estados Unidos? Que o bloco soviético ganhasse adeptos, novos países, que os países capitalistas se rebelassem e se bandeassem para o lado da União Soviética. Guerra Fria é isso, era uma guerra ideológica, era uma guerra para que os países comunistas ficassem do lado dos comunistas da União Soviética e os países capitalistas ficassem do lado dos norte-americanos, dos Estados Unidos. Então, basicamente era isso. Na América Latina havia uma efervescência muito grande com o sonho, com o exemplo de Cuba, da Revolução Cubana de 1959, que tinha deposto o ditador Fulgêncio Batista, e Fidel Castro e Che Guevara haviam tomado o poder e instituído a Revolução Cubana. Os Estados Unidos se retiram da ilha e Cuba passa a ser apoiada pela União Soviética. Então, o grande temor dos Estados Unidos era que os países da América Latina seguissem o exemplo de Cuba e passassem a se bandear para o lado dos soviéticos, aumentando o poder dos países comunistas no mundo. Então, basicamente, era essa a situação. O que começou a acontecer nos países da América Latina? Aos poucos, os países foi sendo levantada uma bandeira contra o comunismo nesses países, não é? Então, os opositores ao capitalismo, aqueles que queriam implantar uma ideologia diferente da ideologia do capitalismo, começaram a ser olhados com outros olhos pelos norte-americanos. No Brasil não foi diferente. João Goulart era um presidente que tinha algumas ideias que, segundo os norte-americanos, eram muito próximas ao socialismo, e não, a partir daí começou a haver uma grande campanha na mídia. Então, a grande mídia, os políticos, jornalistas, o lado conservador do Brasil passou a ver uma ameaça comunista no país. O que se faz? Se afasta o presidente que é entendido como comunista e se implanta um governo militar. A partir daí dá-se início, por meio dos atos institucionais, foram 5, A1, A2, A3, A4 e A5, sendo que o AI-5, em 1968, é o mais terrível, e a partir daí começa uma lenta perseguição a todos aqueles que são opositores do regime militar. O Partido Comunista é colocado novamente na sua ilegalidade, os partidos de esquerda são colocados na ilegalidade, o Congresso é fechado, os parlamentares eleitos perdem os seus mandatos, e se implanta ao longo desses 21 anos, que é o tempo que durou a ditadura militar no Brasil. Ao longo desses 21 anos, o país começa a sofrer com sequestros, torturas, desaparecimentos, mortes, censura, fechamento de jornais, fechamento de partidos, proibição das atividades de sindicatos, etc. Então, nesse contexto, em 1964, ocorre o golpe militar no Brasil. Como eu disse, o primeiro presidente militar, um cearense, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi o presidente que inaugurou aqui a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro em 1970 que foi aqui, tem até aqui tem uma praça aqui
do Jaguaribe, que leva o nome do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que faleceu tragicamente num acidente aéreo em Fortaleza, lá no estado do Ceará. Muito bem. A ditadura militar traz todo esse ambiente de terror, mas ela está no Brasil, não é só no Brasil que existe uma ditadura militar. Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai passam por ditaduras terríveis. É criada a grande Operação Condor, por exemplo, para perseguir inimigos dos regimes ditatoriais, todos esses países governados por militares, por ditadores. Então essa é a característica da ditadura militar, ou seja, Congresso fechado, o poder político centralizado apenas no poder executivo e poder legislativo anulado e poder judiciário inexistente. Quem passa a cuidar das tomadas judiciais nessas ditaduras é o poder executivo, que é o único dono do poder nesses países, e no Brasil não era diferente. Qual é o grande legado o que vai acontecer lá na frente? Com o afrouxamento, entende-se que o perigo comunista vai deixando de representar um grande risco para os países. Esses países passam a afrouxar a censura, a liberar assembleias, a liberar greves, a liberar sindicatos. Aos poucos as coisas vão começando a voltar ao normal, e particularmente no Brasil, pela primeira vez, o então presidente Ernesto Geisel, em 1978, ele vai dizer que, sim, os militares pretendem, a médio prazo, restituir o poder, o governo aos civis, de uma forma lenta e gradual. Não é? Depois disso entra em cena, depois de Ernesto Geisel, entra em cena o general João Batista Figueiredo, que vai fazer a sua lei da anistia. Então o governo de Figueiredo é quem manda para o Congresso, já restituído, a sua lei da anistia, que prevê o absoluto perdão para os crimes cometidos durante o período da ditadura militar. Isso vale para os esquerdistas e para quem estava no governo também. Então aquelas guerrilhas que prepararam atentados, sequestros, roubos, assassinatos, porque os esquerdistas também fizeram, e que estão exilados, estão fora do Brasil, esses crimes passam a ser desconsiderados, eles passam a ser considerados inocentes. E da mesma forma, os militares, os crimes de tortura, sequestro, desaparecimento de corpos, mutilação, fuzilamento, execuções. Então, a proposta que é discutida no Congresso é que há anistia para os dois lados. Aprovada a anistia, sancionada pelo presidente da República, é a vez dos exilados, os que estão fora do Brasil, perseguidos pela ditadura, começam a voltar. Então, Leonel Brizola, Enfio, Miguel Arraes, José Dirceu, Darcy Ribeiro, todo esse pessoal começa a voltar para o Brasil, e o Brasil começa a viver num clima de esperança de retomada das relações democráticas, e é o que o pessoal, e era a principal aspiração do povo brasileiro, que era a volta das eleições livres para presidente da República, com a eleição de um presidente civil democraticamente eleito pelo povo. Esse era o grande sonho da população, da sociedade brasileira. Em 1984, o deputado pelo Mato Grosso, Dante de Oliveira, apresenta uma emenda constitucional propondo a retomada das eleições livres, e aí começa uma grande campanha liderada por um grupo de políticos, liderado pelo Franco Montoro, André Franco Montoro, então governador de São Paulo. Então esse movimento ganha muita força, ganha muita vitalidade, e as ruas das principais capitais brasileiras são tomadas por grandes comícios e grandes manifestações em torno da volta das eleições democráticas, naquela que ficou chamada de Diretas Já, campanha das Diretas Já, que reuniu milhões de pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo, por exemplo, e em todas as grandes capitais do país. Muito bem, a proposta Dante de Oliveira não é aprovada no Senado, e em 1985 uma grande articulação política leva para o Congresso Nacional uma eleição indireta para a escolha do presidente da República, e aí concorrem dois civis. Paulo Maluf, pelo lado da direita,
pelo partido da Arena, que representava a direita e era a sobra da ditadura militar, e pela esquerda Tancredo Neves, um homem que vinha da experiência parlamentarista, um homem muito próximo do governo federal desde a época de Getúlio Vargas. Ele chegou a ser chefe de gabinete, primeiro-ministro da época de Getúlio Vargas, e no Congresso Nacional, Tancredo Neves, que passou a personificar essa esperança de retomada da redemocratização do país. Tancredo Neves é eleito. É eleito é o que foi sem nunca ter sido, porque a composição da chapa previa Tancredo como presidente e José Sarney, então governador do Maranhão, como vice-presidente. Um dia antes da posse, Tancredo Neves passa mal, é internado, faltando... e aí, um dia antes da sua posse, Tancredo Neves é internado e morre 45 dias depois, e quem assume o governo é o até então desconhecido e inexpressivo José Sarney, desconhecido por grande parte da população. Existe um grande problema deixado pela ditadura militar, que é o problema econômico. O Brasil vive um momento de hiperinflação, grande desemprego, a dívida externa subiu, se tornou impagável. O Brasil vivia no FMI pedindo empréstimo para poder continuar vivendo. Não havia emprego e a inflação alta, ou seja, o brasileiro perdia poder de compra, e o primeiro grande ato de José Sarney e sua equipe de trabalho na época foi a criação do Plano Cruzado. No dia 28 de fevereiro de 1986, José Sarney propunha para o Brasil o congelamento de preços, a troca da moeda de cruzeiro para cruzado e o corte de 3 zeros. Isso gerou uma grande empolgação nacional. Era a nova república que estava vindo à tona, mas não funcionou. O plano cruzado deu errado e o Brasil voltou a ter problemas sérios do ponto de vista econômico. Essa foi o grande legado econômico da ditadura militar. Foi um país destroçado economicamente. Muito bem, mas outras notícias melhores viriam, e uma delas foi a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, liderada por um grande político, Ulisses Guimarães, paulista aqui de Rio Claro, que tinha casa aqui em Campos do Jordão, inclusive, ali na subida do Alto do Capivari, e Ulisses Guimarães liderou a grande construção daquela que se convencionou chamar de a Constituição Cidadã, aquela que diz em seu início que todo governo, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. E o que previa essa Constituição? A realização de eleições diretas a partir do ano seguinte, 1989, em sucessão ao governo de José Sarney, o vice que assumiu no lugar do presidente que tinha morrido. É importante dizer que o Brasil se preparava para voltar a exercer o seu direito à plena democracia. O ambiente no país era um ambiente de muita esperança, de muita luta, de muita fé, de muita crença, e todo mundo entendia. Tinha uma aura mística no país. Lutamos contra a ditadura, vencemos a ditadura pelas vias democráticas, a revolução se deu sem derramamento de sangue, porém o presidente eleito de forma indireta morreu sem ter assumido. Tá certo, quem assumiu a presidente foi alguém que a gente não conhecia, que a gente não queria, que o povo não sabia nem, o grande parte da população não sabia nem quem era. O plano cruzado deu errado, mas o país tinha que continuar e jamais voltar aos porões da ditadura. Esquerdistas anunciam. E aí a eleição de 1989 vai ser muito simbólica, porque ela vai trazer, de um lado, os representantes da ditadura, os que representavam ainda os direitos, os interesses das elites, e do outro lado, parte dos exilados. Leonel Brizola e Miguel Arraes, por exemplo, eram candidatos a presidente da República, assim como Mário Covas, Leonel Brizola, outros que surgiram como opção para a presidência da República. E surgiram duas lideranças novas. De um lado, do lado da direita, Fernando Collor de Mello, ex-governador de Alagoas, magnata, e que foi criado pela mídia como o caçador de marajás. No final a gente vai ver que não é nada disso. E do outro lado, um operário nordestino, metalúrgico, que vinha do movimento sindical, que durante os anos 80 lutou de forma pesada pela volta da ditadura, fez parte daqueles que lutaram a favor da volta da democracia no país, que é esse que está na presidência da República ainda hoje, Luiz Inácio
Lula da Silva, mas isso é história para uma outra aula, quando a gente vai falar da retomada da democracia e do que aconteceu no país depois de 1988, quando da proclamação da Assembleia Constituinte, da nova Constituição do Brasil, que vai dar ao país a primeira eleição depois de muitos anos, quando Fernando Collor de Mello, que tem casa aqui na Pedra do Baú, quando Fernando Collor de Mello vai ser eleito derrotando Lula, na primeira derrota de Lula, dentre muitas, antes dele conseguir a sua primeira vitória em 2002. Então é isso para a gente falar um pouquinho, muito brevemente, de como é que foi o final da ditadura militar no Brasil e os primeiros anos do período de retomada da democracia. Até a próxima.